Oi, galerinha! Hoje vamos falar de retas paralelas cortadas por uma transversal. O que são essas retas paralelas cortadas por uma transversal? Veja, temos duas retas paralelas e essa reta T, que está no mesmo plano que as retas paralelas, cortam essas retas formando ângulos. E é isso que nós vamos verificar agora. Quando temos duas retas paralelas cortadas por uma transversal, nós temos dois lados dessa transversal, o lado esquerdo e o lado direito. Temos também a parte interna e externa. A parte interna se localiza entre as duas retas paralelas e a parte externa está fora da reta paralela. Quando cortamos essas paralelas com a transversal, formamos ângulos. E são esses ângulos que iremos estudar agora. Ângulos opostos pelo vértice. Todo ângulo oposto pelo vértice é congruente. O que isso quer dizer? Que eles são iguais. Então, o ângulo A é oposto pelo vértice com o ângulo C. Então, o ângulo A é igual ao ângulo C. Isso quer dizer congruente. O ângulo D é congruente ao ângulo B. O ângulo D é igual ao ângulo B. O ângulo E é congruente ao ângulo G. E o ângulo F é congruente ao ângulo H. Ângulos suplementares. O que significa os ângulos suplementares? Dois ângulos são suplementares quando a soma deles é igual a 180 graus. Vejamos primeiro externamente. O ângulo alfa somado com o ângulo θ é igual a 180 graus. O ângulo beta somado com o ângulo gama é igual a 180 graus. Internamente também ocorre a mesma coisa. O ângulo alfa com o ângulo θ, a soma deles é igual a 180 e o ângulo beta com o ângulo gama também somados é igual a 180 graus. Ângulos correspondentes. Todo ângulo correspondente é congruente, isso quer dizer igual. Então, para ser correspondente, ele precisa estar no mesmo lado que a transversal e na mesma posição das retas paralelas. Então, veja aqui, quem está do mesmo lado que A, na mesma posição na outra reta paralela? É o ângulo E. Então, o ângulo A é igual ao ângulo E. O ângulo B, ele está na mesma posição que F. Então, o ângulo B é correspondente a F, tem a mesma medida. O ângulo D com o ângulo H e o ângulo C com o ângulo G. Alternos, internos ou externos. Todo ângulo alterno ele é congruente. Vejamos primeiro os internos. Internos porque estão dentro das duas retas paralelas. Eu digo o seguinte, todo alterno interno forma como se fosse uma letra Z entre os ângulos. Então, veja nesse caso aqui, o ângulo D com o ângulo F estão na letra Z, logo eles são congruentes. O ângulo C com o ângulo E também eles são alternados, um de um lado da reta transversal e outro da outra. Então, eles são congruentes. Externamente, o ângulo A, o ângulo que é alternado a ele na outra reta paralela é o ângulo G. Logo, eles são congruentes. O ângulo B com o ângulo H. Então, esses ângulos são congruentes. Temos também os ângulos colaterais. Os ângulos colaterais são sempre suplementares. A soma deles é igual a 180. Para ser colateral, ele tem que estar no mesmo lado da reta transversal, só que em posições diferentes. Então, veja nesse caso, eu tenho esse ângulo, vamos chamar de X, e o ângulo Y. Eles estão no mesmo lado, porém em posições diferentes. A soma desses dois ângulos é igual a 180. Externamente, eu tenho esse ângulo, vamos chamar de ângulo A. Ele está externo e eu tenho um ângulo B,
que também está externo no mesmo lado da reta transversal, porém em posições diferentes. Então, ele é um colateral externo, a soma deles é igual a 180.